Graças a Deus, boa noite. Os irmãos podem sentar, fica à vontade. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 27. Mateus 27, 45 a 55. Nós vamos falar hoje da crucificação de Cristo. Certa vez Billy Graham disse que os homens dizem que o maior acontecimento na Terra foi o homem ter chegado à Lua, né? E Billy Graham disse que o maior acontecimento da Terra foi Deus fazer homem e descer e se tornar servo e servo obediente à morte de cruz por nós. Essa foi a maior notícia, esse foi o maior acontecimento. Se isso não fosse finalizado, se Ele não tivesse nos amado e amado até o fim, nós não podíamos ser salvos. Amém? Então nós vamos falar sobre essa parte, né, mais importante. Toda a Bíblia converge para isso. Todos os 66 livros da Bíblia falam de um Salvador que viria para se colocar como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Desde o pecado original que está lá, né, no Éden, de Adão e Eva, ali já havia a primeira profecia, né, da semente da mulher, que seria transpassado, mas que venceria a morte, que morreria, que ressuscitaria e que um dia voltaria para nos buscar. Amém? Amém. Isso é o Evangelho. A notícia ruim é que todos nós somos pecadores. A notícia boa é que nós não precisamos permanecer no pecado. Cristo, com o seu sangue, já pagou o preço pelo nosso pecado. Amém? Ele veio para salvar a todos. Sua eficiência não vai ser para todos, porque não vai ser todos que vão crer. A salvação não é universal, a salvação é individual. Aqueles que por fé um dia crerem, aqueles que por fé se desesperarem da sua justiça, se desesperarem do seu mérito, desesperarem das suas obras. A salvação não é por aquilo que eu e tu fizemos, não é pelo tempo que nós passamos na igreja, não é pela fé da nossa mãe, mas é como reconhecemos que somos pecadores condenados e colocamos e depositamos toda a nossa confiança do homem das mãos furadas que venceu a morte e pagou o preço pelos nossos pecados. Amém? Amém, meu Deus? Eu custei a entender isso, né? Eu me lembro quando eu casei, minha esposa era bem nova, ela adentrou numa igreja, de lá nunca mais saiu. Eu me lembro que eu deixava ela na frente da igreja, buscava, e pelo ano de 89, 90, comecei a ler a Bíblia e tinha dificuldade de como a minha vida era completamente oposta ao que estava na palavra de Deus. E não é só a minha, é de todos nós, né? Nós não somos perfeitos. A Bíblia diz, Tiago diz que se nós errarmos só numa vírgula já estamos condenados, né? E um dia eu fui entender que não é o que eu fiz, mas é o que Cristo fez para mim. A Bíblia diz que todo aquele que vem a Cristo não é lançado fora. Amém? Amém? Nós nos colocamos diante dele, ele perdoa os nossos pecados, ele coloca no mar do esquecimento dos nossos pecados, ele não lembra mais, ele começa a escrever uma história diferente. O Espírito Santo habita em nós e nós temos o mesmo poder que ressuscitou ele dos mortos em nossa vida para dar novidade de vida. Amém? Então vamos ver o que ele fez por nós lá. Mateus 27, 45. Nós vamos falar hoje da crucificação de Cristo, né? E na ceia, domingo que vem, nós vamos falar da ressurreição. Se você não vir, você vai ficar com a metade da história. Aconselho que você venha semana que vem, porque vai ficar só com a metade da história, certo? Mateus 27 diz assim: desde a hora sexta, né, a hora nona, a hora sexta para o judeu é o meio-dia, a hora nona é às 3 da tarde. Houve trevas sobre toda a terra, não houve luz. Por volta da hora nona,
era as 3 da tarde. Clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, e quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Outros diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo. Esse véu era uma cortina espessa que nem 2 carroças de boi conseguiriam rasgar ele. E ele rasga sobrenaturalmente de cima para baixo, representando que toda a lei cerimonial estava abolida, né? O véu era lugar, é como se nós estivéssemos aqui, os irmãos estivessem aqui. Esse lugar é um lugar santo, e depois desse biombo ali, tinha, onde era o biombo era o véu, atrás do véu era o lugar santo. Naquele lugar só o sumo sacerdote ele entrava. Então, quando Jesus pereceu, aquele véu rasgou, mostrando agora que todo aquele que reconhece o seu pecado, reconhece Jesus como Salvador, não precisa mais de mediadores, ele pode ir direto a Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Amém. Por isso que a Bíblia diz que nós somos povo escolhido, sacerdócio real, povo de propriedade escolhida de Deus, saído das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Isso aqui representa o véu. Abriram-se os sepulcros, muitos corpos dos santos. Isso aqui foi ensinado, principalmente quem andou no romanismo a vida inteira errado para nós, né? Não existe santo, né? Se nós oramos por um santo, o santo é uma pessoa morta, nós estamos praticando necromancia. Santo em grego quer dizer uma pessoa separada. A partir do momento que você entregou a sua vida para Cristo, a partir do momento que os seus pecados foram perdoados, o Espírito Santo vai agindo na sua vida, e a Bíblia diz que você não deve se moldar com esse mundo, não se acostumar com esse mundo, mas ser transformado pela renovação da palavra de Deus, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Pastor, e qual é a vontade de Deus para a sua vida? Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem ser santo, ninguém vai entrar no céu. Não vai, né? O próprio Jesus disse: sede santo como eu sou santo. Santificação, salvação é um processo imediato. Santificação é um processo que vai começar o dia que você entregar a sua vida para Cristo, e vai acabar o dia que Cristo vier buscar você. Amém? Então é um processo contínuo, operado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo na nossa vida, né? O próprio Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. É a palavra que nos limpa, é a palavra que é o farol, ela é a luz para o nosso caminho, ela é que nos guia à vontade de Deus, né? Abriram os sepulcros, muitos corpos desses santos. A história, né? Segundo Flávio José diz que esses que creram em Cristo, eles apareceram na cidade de Jerusalém ressuscitados, né? Depois que Cristo ressuscitou, certo? Saindo dos sepulcros, tanto é que a própria Bíblia confirma o que José dizia, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, né? Quando Jesus aparece primeiro a Maria Madalena, depois as mulheres, seguida Pedro, depois os 2 no caminho de Emaús, depois os 7, depois os 10, depois os 11, né? A Tiago, depois os 500. Essa é a cronologia, né? Das 10 vezes que ele aparece, né? Saindo dos sepulcros da ressurreição, entraram na cidade santa, em Jerusalém, e apareceram a muitos. O que significa isso, pastor? Isso significa que quem morre em Cristo não morre, mas viverá eternamente. Essas pessoas voltaram a morrer, né? Mas um dia elas viverão de novo, porque eles estão lá no paraíso, e o dia que
Cristo vier buscar a sua igreja, os mortos em Cristo, em todas as eras, receberão um novo corpo e ressuscitarão, né? E aqueles que estão vivos serão arrebatados para se encontrar com Jesus nos céus. Amém, meu irmão? Isso é algo tão vívido que os Estados Unidos, por ser um país protestante, normalmente eles botavam um piloto cristão e um não cristão, para que se acontecesse um arrebatamento, um avião não caísse, porque aí se levasse pelo menos o que não era salvo, pilotava o avião, não ia ter problema. E olha como eles têm é um país cristão, é diferente dessa Babilônia que a gente vive no Brasil, certo? Saindo do sepulcro ressuscitaram. O centurião e os guardas que guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus, né? Sem falar nada, né? Expirando, né? Jesus ainda salvava pessoas. Estavam ali muitas mulheres e observaram de longe. Os discípulos, o único que fica é João. João fica, né? Com a mãe de Cristo, Maria. Os discípulos tudo foge. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. E eram as que seguiram Jesus desde a Galileia para servirem, né? Lucas diz que elas que financiavam todo o ministério de Cristo. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, de José, e a mulher de Zebedeu, né? Vamos orar então, meus irmãos. Baixe sua cabeça. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Senhor, como nós precisamos, Pai, do Teu Espírito Santo nessa noite. Senhor, nós precisamos que Tu fale por nós. Nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, e ela vai até o profundo e o escondido do nosso coração. Senhor, prepara o nosso coração, prepara a nossa vida, Pai, para que nós venhamos a receber a Tua palavra, que essa palavra possa cair em solo extremamente fértil, produzindo fé em nossos corações, produzindo, Senhor, a crença de quem Tu és. Tu és o autor da nossa salvação, Tu é aquele que nos amou primeiro, Tu é aquele que é rico em misericórdia e demorado em irar-se. Tu és aquele, meu Pai, que provou o Seu amor por nós, meu Pai, se amando-nos e amando-nos até o fim. Senhor, nós colocamos, Pai, essa palavra diante de Ti. E te pedimos, Pai, que Tu venha falar conosco nessa noite. Fala conosco, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, meus irmãos, a crucificação era a obra mais degradante para o romano, certo? Era a obra mais cruel. Ali só havia assassinos, só havia ladrões, né? Certo? E se nós olharmos, todos apoiaram a crucificação: judeus, gentios, religiosos, políticos romanos, autoridades judaicas, né? Pedro, quando faz o seu primeiro discurso e 3.000 pessoas se convertem, né? Ele fala, né, que eles haviam matado o autor da vida. A palavra de Deus, ela precisa ser sempre confrontativa. Ela não pode agradar o nosso coração, ela tem que mostrar e expor o nosso pecado. Ela tem que mostrar o quanto nós estamos longe de Deus e quanto nós precisamos de Cristo para a nossa vida. Essa é a verdade, né? O local onde eles crucificavam se chamava Gólgota, né? Mateus 27, 33. Eu dei uma resumida aqui, porque eu sabia que o culto hoje seria um pouquinho mais tenso. O lugar Gólgota é o mesmo chamado lugar de caveira. A geografia do lugar parece uma caveira, certo? Mas muito mais que a geografia, a tristeza que aparentava o lugar, é que por isso que era chamado de caveira, porque todos esses corpos que eram crucificados ali não tinham um enterro digno. Então os corpos ficavam ali putrefados,
putrefados, pastor, em decomposição, e depois os bichos vinham e comiam. Então era um lugar de cheiro ruim, era um lugar cruel, um lugar cruento, por isso o nome caveira, certo? A pena de morte, né, era aplicada pelos romanos, e Jesus, ele foi, quem apoiou essa pena de morte? Primeiro, pecadores ignorantes, que foram o povo. Segundo, pecadores religiosos, que eram os próprios escribas, os fariseus, os sumos sacerdotes. Todos eles tramaram para que Jesus fosse crucificado. E por último, pecadores condenados, né? Que eram os 2 ladrões, que um no fim ainda se converteu, certo? A morte era terrível, né? Certo? Com câimbras, asfixiado, falta de ar, com dores, certo? A morte era através, sufocava a pessoa, esgotava, hemorragias, né? Era uma morte terrível, certo? Foi assim que Jesus morreu por nós, né? Foi assim, e às vezes a gente fica pensando, meditando, né? Será que a gente entendeu realmente o que Cristo veio fazer por nós? Às vezes, por tão pouca coisa, a gente já se decepciona, ou larga Cristo, ou duvida, ou muitas vezes não prioriza, né? Ele priorizou muito por nós, ele se deu por nós, ele deu até a última gota de sangue por nós, ele fez o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, para que nós também pudéssemos valorizar o preço que ele pagou por nós. Não foi pouco, foi muito, certo? E o maior preço que ele pagou, eu creio que não foi nem o sofrimento físico, foi a única hora em toda a cronologia, antes do tempo, depois do tempo, porque Jesus é atemporal, que o Pai estaria separado dele. Tanto é que ele diz: Pai, por que me desamparaste? Ali ele sofreu a hora mais triste da sua vida, a hora que o Pai não estava com ele, certo? A outra coisa que nós vamos ver sobre a crucificação, meus irmãos, está ali no versículo 39 e 40, ó, no 39 e 40, nós vamos ver que Satanás, ele nunca descansou, porque ele queria o tempo inteiro desviar Jesus da cruz. E é o que ele fazia. É só nós olhar no versículo 39 e 40. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ó, tu que destróis os santuários em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se tu és filho de Deus, e desce da cruz. Isso não era um plano novo de Satanás, nunca foi, certo? Se nós olharmos, meus irmãos, esse plano é antigo. Nós vamos ver que no nascimento de Cristo, quando os reis magos veem aquela luz, né, em plena noite, à meia-noite raiou aquela luz, né, certo? E eles foram avisados. A Bíblia diz que o anjo, né, avisa José para que ele fugisse para o Egito, porque Herodes não queria que um rei nascesse, e ele manda, né, em Jerusalém, matar todas as crianças com menos de 2 anos. Já Satanás, já com a intenção que Cristo não prevalecesse, e assim aconteceu. É só isso, já profecia, né, feita lá por Jeremias, mais de 700 anos antes. Quer ver? Só os irmãos olharem ali, Mateus 2, 13 e 14, se puder botar na tela ali, ó, expondo, ó: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho: dispõe-te, toma o menino, a sua mãe, foge para o Egito, permanece até lá, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Expondo ele, tomou à noite o menino, a sua mãe, e partiu para o Egito, certo? Então lá no versículo 17
Lá no 16, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo com precisão se informava. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias, né? Ouviu-se um clamor em Ramá, um pranto, um grande choro. Raquel aqui representava uma das esposas, né, de Jacó, representando Israel, chorando por seus filhos, inconsolável, porque não existe mais, né? Uma profecia de Jeremias 3,15, que fala de toda a mortandade das crianças até 2 anos de idade, já um plano de Satanás para que Jesus não fosse à cruz. Depois Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ali Satanás o tenta mais 3 vezes, e Jesus o vence 3 vezes com a palavra de Deus, né? Certo? Depois, meus irmãos, Jesus, que está nos 4 evangelhos, Jesus multiplica, aquela multiplicação, né, de 5 pães e 2 peixes, onde ele dá de comer a 20.000 pessoas. E naquele dia, então, as pessoas queriam fazer Jesus um rei, para tirar dele o propósito de ir à cruz por nós. É só os irmãos pegarem aí, por favor, João 6, 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiro nosso profeta, que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para proclamarem como rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, já não era a primeira, já não era a segunda, já não era a terceira vez que Satanás tentava desviar o foco de Jesus na cruz. E por último, Satanás audacioso, né? A Bíblia diz que, se possível, nos últimos tempos ele pode se transformar até em anjo de luz para enganar os escolhidos, né? Por último, ele usa um dos apóstolos mais chegados de Jesus para tentar desviar o caminho da cruz. O mesmo Pedro, que ora Jesus indaga e faz uma pergunta para os homens: e vocês, quem pensam que eu sou? Vocês pensam que eu sou o Elias, que eu sou o Jeremias, ou que eu sou outro profeta? Aí Pedro enche a boca e diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: Pedro, não foi carne nem sangue, não foi maneira natural, não foi o teu pensamento que fez isso, mas foi o meu Pai dos céus que revelou. Amém? Momentos depois, Jesus fala que iria à cruz. É só nós olharmos aqui, Jesus várias vezes ele fala isso, né? Se nós pegarmos Mateus 16, versículo 21, certo? Desde esse tempo, Mateus 16, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E aí Pedro chama ele à parte, né? Pedro, vem cá, Jesus, eu quero dar uma conversa de pé de orelha contigo, quero aqui ter um tete a tete aqui. Eu imagino a cena assim, Jesus tendo que escutar aquela proposta, né? Aí Pedro chama ele e diz, Pedro começou a reprovar Jesus e diz: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, diz: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos que filtrar qual a voz que vem na nossa mente, porque nem toda voz vem de Deus. Amém? Amém. Pedro aqui não estava possuído pelo demônio, mas Pedro estava ouvindo um conselho que não era de Deus, era do próprio Satanás, fazendo com que Cristo
não fosse a cruz. Eu vou dar um exemplo para vocês que me aconteceu ontem, meus irmãos, que foi bem legal, né? Ontem eu estava lá na minha casa, meio atrapalhado da coluna, né? E aí o caminhão do lixo passou, e eu saí de pijama atrás do caminhão do lixo, correndo para o caminhão do lixo não passar. E aí quando eu chego na esquina, eu vi uma pessoa que fazia 27 anos que eu não via. Era um cidadão lá de Minas, um engenheiro de Minas, como o Fábio, um cidadão muito cristão, né? E fiquei muito alegre de estar com ele. E nós começamos a conversar das coisas de Jesus. Eu de pijama na casa do homem, na casa do meu vizinho, nem me toquei, fiquei ali, porque fiquei tão feliz de ver ele. E aí nós estávamos falando das coisas de Deus, se alegrando de servir a Cristo. E aí ele chegou e disse para mim: pastor Jorge, há 14 anos atrás eu tive um problema muito sério e passei por uma operação cirúrgica seríssima, né? E indo para a CTI, né? Eu, depois de fazer a operação, transcorreu mais ou menos tudo certo, mas eu peguei uma bactéria violentíssima. E aí essa bactéria começou a dar falência de tudo, né? E ele disse assim, aí eu comecei a ser sedado e a coisa começou a piorar, e eu só escutei um dia que eles disse, eu vi aquela voz ao longe dizendo assim, aqueles médicos dizendo que eu só tinha 3% de chance de ficar vivo, ele falou. E aí veio uma voz assim, uma voz que não era de Deus na minha vida, e disse assim: e agora? E agora? Tu vai morrer? Para onde tu vai? Quem não tem Cristo não tem certeza. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, não tem. Para onde tu vai? Mas esse homem era lavado e remido pelo sangue de Cristo. Amém. E quem nasceu de novo, o Espírito dele testifica com o Espírito de Deus que ele é de Deus, e se ele é de Deus, ele tem esperança de vida eterna. Aleluia. A morte não vai causar nenhuma tristeza para ele, a morte é só a volta para casa. E tu sabe o que esse homem disse para o Piludo? É o Piludo, aquela voz é do Piludo, bem? Ele disse assim para o Piludo, ó, Filipenses 1:21, Filipenses 1:21, diz, vocês vê, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tem que ouvir a palavra de Deus, senão vai ficar pelo caminho. Lá em Filipenses 1:21, quando aquela voz veio, ele disse assim, ó, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Foi isso que ele disse para a voz. E aí daqui a pouco veio outra voz e disse para ele: olha, eu nunca te desamparei e eu nunca te abandonei nesses anos que tu me segue. Ele passou pela operação, a operação foi em 2014, passou-se 12 anos e ele ainda está vivo. Amém, meus irmãos? Amém. Esse é o Deus que nós conhecemos. Amém? Nós precisamos ter experiência com Deus. Nosso Deus não está lá pregado na cruz. Nosso Deus não está nas letras mortas. Ele vive, está ao nosso lado, morreu por nós, atua na nossa vida no Espírito Santo, fala conosco através da palavra dele e quer nos dar experiência real com ele. Ele é um Deus que fala, ele é um Deus vivo. Amém, meus irmãos? Amém. Amém? Né? É isso aí que aconteceu, certo? Então, nós vamos ver o que, meus irmãos, certo? O que eles disseram? Desce da cruz, né? Só nós pegar ali Mateus 27, né? Desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Essa foi a proposta, né? Está ali, ó. Desce da cruz e salva-te mesmo. Lá em Marcos capítulo 15, versículo 32, a proposta é mais ousada ainda. Desça agora da cruz, Cristo, Rei de Israel, e aí nós vamos crer. Isso é mentira, né? Cristo não precisa provar nada para nós, ele vai continuar sendo Deus, né?
pastor Nicodemos diz: eu quero ver andando tudo errado, eu quero ver você com uma enfermidade sendo enfermo, quero ver, nem tudo acontece como a vida de Jó, meus irmãos. Nós não podemos estar enganados, não temos que estar com esse evangelho da prosperidade, esse evangelho que é almofada para o nosso ouvido, esse evangelho coach, isso aí é mentira. Não é todo mundo que vai ser. Jó sim, Jó teve saúde em dobro, Jó teve filhos em dobro, Jó teve tudo, mas não é tudo que vai acontecer assim, não é tudo, né? E mesmo assim, nós devemos crer, porque independente que nos aconteça, quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor Jesus. Amém. Porque nós não somos desse mundo, a nossa pátria é celestial. Amém, meus irmãos? Amém. Amém? Né? Eu vi esse dia um testemunho de uma moça que está com 6, 7 nódulos embaixo da bexiga, poucos dias de vida também, cristã, sempre foi firme com o Senhor, 2 filhas pequenas, e eu via assim, eu via o brilho de Cristo naquela mulher, e eu fiquei envergonhado da minha fé, com a declaração dela. Eu pensei que eu cria alguma coisa em Cristo, mas eu vi que eu fiquei envergonhado. Eu vi aquela mulher dizendo: "Eu não me preocupo", ela disse, porque Deus que cuidou da minha vida vai cuidar dos meus filhos, porque essa é a promessa dela. E ela disse: "E eu sei que independente do que aconteça, um dia eu vou receber um corpo totalmente transformado, livre da morte, livre da doença, livre da angústia, livre de tudo, e eu estarei para sempre com o Senhor." Amém. 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 E é essa, né? É isso que Jó disse quando estava consumido pela doença: "Eu sei em quem eu tenho crido, ainda que o meu corpo seja consumido, eu sei que eu verei a Deus." Nem se falava em ressurreição naquela época, e Jó já tinha essa esperança. Amém? Satanás sabe disso, e ele quer colocar dúvida nos nossos corações. Ele quer dizer para ti: não, isso aí é bobagem, isso aí é coisa da conta carochinha do pastor Jorge, não, isso aí é história. É o papel dele, né? Colocar dúvida, colocar incredulidade em nossos corações, e é isso que ele faz. Olha, salva-te a ti mesmo, né? E se tu te salva, e se tu descer, nós vamos crer. Não, eu creio nada, não ia crer nada. Essa é a verdade. Aliás, a época que Deus mais fez milagre foi onde menos pessoas se salvaram. 2 vezes. Se você vê a época que mais foi feito milagre, foi os 40 anos no deserto. Só 2 pessoas se salvaram: Josué e Caleb. O resto tudo morreram no deserto. Ali Deus alimentou, ali Deus alimentou eles com o pão do céu, ali Deus tornou as águas salgadas em águas potáveis, ali Deus de noite dava 15 graus abaixo de zero, Deus formava uma coluna de fogo que aquecia eles, de dia havia uma nuvem que não deixava eles morrer pelo sol escaldante do Saara, Deus abriu o mar vermelho para ele passar, e ninguém se converteu. Na outra época de Elias e de Eliseu, foi a época de mais milagres do profetismo judaico, e a Bíblia diz que poucas pessoas se salvaram também, né? Certo? Então, meus irmãos, nós vamos ver que não precisamos ver para crer, nós temos que crer sem ver. Aquilo que Cristo diz que faz, Ele faz, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Ele é Deus, e nenhum dos seus propósitos pode ser frustrados. Amém, irmãos? Né? Certo? Então, assim, se Jesus salvasse a si mesmo e descesse da cruz, Ele não podia ser o nosso Salvador. E quando Jesus veio ao mundo, o nome dele é Jesus. Quando eles colocaram o nome dele, está lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 21, e porás o nome dele de Jesus, que quer dizer Deus é a salvação, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se Ele descesse, Ele não podia nos salvar. Se Ele descesse na cruz, nós desceríamos para o inferno, porque só Ele pode pagar o preço dos nossos pecados, né?
não é a nossa religiosidade? Eu fico estupefato quando as pessoas dizem: cada um tem o seu Deus. Olha, até cada religião pode ter seu Deus, mas o único que morreu para nos salvar e venceu a morte é Jesus Cristo. Amém. Só Ele pode nos salvar. A religiosidade não pode fazer nada por nós. Amém? Amém. Essa é a grande verdade. A outra coisa que nós vamos ver, meus irmãos, ali, certo? Lá no versículo 45, gostaria que os irmãos fossem ali para o versículo 45, fala, né? No versículo 45, que quando Jesus está perecendo, houve trevas sobre a terra. Só nós olhar ali, desde a hora sexta até a hora nona, né? Jesus permanece 6 horas na cruz, desde as 9 da manhã às 3 da tarde. Do meio-dia às 3, o céu escureceu e ficou tudo escuro, certo? Exatamente o mesmo sinal que houve na penúltima praga do Egito, onde houve escuridão sobre a terra e por 3 dias não houve luz, né? Todos nós sabemos que a Páscoa simboliza o quê? Né? O povo que foi liberto do deserto, né? O Deus que libertou, a festa mais antiga do mundo. E Cristo, Ele agora, Ele comemora, Ele passa da Páscoa, Ele subscreve a ceia, porque aquele povo que foi liberto do deserto morreu de novo. Mas Cristo é um cordeiro que se colocou, sacrifício por nós, para que nós sejamos libertos do pecado, mas que nós não morramos, mas que nós vivamos eternamente com Ele. Amém. Amém, meus irmãos? Só para os irmãos entenderem, né? Então, a primeira coisa que nós vimos, meus irmãos, que aquela hora é a hora que Deus não estava com Jesus, né? Certo? E houve trevas, como houve no Egito, certo? Agora, aquilo houve quando Deus não está, há trevas. A pessoa que não tem Jesus está perdida. Agora a Bíblia diz que quando Jesus veio ao mundo, houve luz. Luz. Amém? É só nós olharmos aqui, pega Lucas aí, capítulo 2, versículo 9 a 11. Lucas, capítulo 2, 9 a 11. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que eu trago uma boa nova de grande alegria. Não há alegria maior do que receber Cristo. Não há alegria maior de quando Cristo entra numa casa, entra num país, entra num lar. Não temais, eis que trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão milicial louvando a Deus. E glória a Deus às maiores alturas. E a Bíblia nos fala ali, meus irmãos, que quando passa aos pastores aqui, certo? Era de noite, certo? E eles foram tomados, olha aqui, só nós olharmos ali, lá no 9, eles foram tomados por uma grande luz, né? Então, meus irmãos, o que quer dizer isso, meus irmãos? É que o homem, Cristo é a luz do mundo. Enquanto uma pessoa não tem Cristo, ele está na mesma escuridão das trevas quando ele estava morrendo pelos nossos pecados. A pessoa sem Cristo nesse mundo, ela está tateando, ela está sem rumo, ela está sem direção, ela está sem esperança, ela está sem vida. Por isso que a gente está vendo tantas atrocidades no mundo, por isso que a gente está vendo tanta violência, por isso que a gente está vendo, porque não há a luz de Cristo no interior das pessoas. Amém? Por isso que Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, sem Cristo, sem direção.
sem esperança. Sem Cristo, sem alegria. Sem Cristo, sem plenitude. Cristo é tudo em todos. Amém? Certo? Então, a escuridão ali simbolizava o julgamento de Deus sobre o pecado. Certo? Por isso que houve trevas ao meio-dia. E por isso que houve luz à noite, porque simbolizava a salvação que viria de Cristo. Certo? É isso aí. Outra coisa que nós vamos ver agora, meus irmãos, lá em Mateus, no 27. Mateus 27, 46 a 50. Mateus 27, 46 a 50. Agora nós vamos ver as palavras que Cristo fala na cruz, né? Certo? E ali no 46, certo? No 27, 46, ele fala assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? Certo? Ele fica 9 horas lá, certo? E as palavras que ele fala na cruz, meus irmãos, a primeira palavra que ele fala é mesmo sendo vituperado, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo traído pelos seus melhores amigos, mesmo tendo a morte mais cruenta que uma pessoa podia ter naquela época, ele olha e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Amém? A outra palavra que ele fala, né, é palavra de salvação. Aquele cidadão que é o ladrão, né, que entra insultando ele, aquele ladrão, no final, vendo aquele homem compassivo, vendo aquele homem perdoador, vendo aquele homem paciente, né, ele acaba sendo transformado pelo Espírito Santo. E o amigo dele, olha aqui, ó, tu salvou um monte de gente, por que tu não salva nós e sai daí? Outro, usado por Satanás para desviar o caminho de Cristo, que eu me esqueci, né? E aquele ladrão, ele olha para Cristo e diz: o que ele fez para estar aqui? Ele não tinha feito nada. Quem fez foi nós. Ele foi lá por mim e por ti. Amém? Ele foi lá pelo meu e pelo teu pecado. Ele não fez nada. Ele é santo, ele foi tentado em todas as áreas e jamais pecou. Aí ele disse: o que ele fez para estar aqui? Aí ele disse: lembra de mim quando chegar no teu reino. O ladrão tinha mais fé do que os apóstolos. O ladrão tinha mais fé dos homens da lei, dos fariseus que ensinavam no Antigo Testamento inteiro. Lembra de mim quando chegar no teu reino. Ele cria que a morte não acabaria com Cristo e que quando ele morresse, ele inauguraria um reino que jamais teria fim, onde nós estaremos um dia. Amém? Os reinos desse mundo passarão, mas o reino de Cristo jamais passará. Ele disse: o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é desse mundo, né? E aquele ladrão disse, e Jesus disse assim, né? Jesus falou igual os espíritas: tu vai ficar aí boiando, tu vai ficar um espírito melhor, tu vai fazer um monte de obra de caridade para te purificar. Foi isso que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, meus irmãos, quando nós acabarmos essa carreira aqui, ou com Ele, ou sem Ele, nós estaremos. Não tem meio termo, ou com Ele, ou sem Ele, e de lá nós não mudamos mais. Eu sempre digo uma coisa, né? Eu não falo do inferno para deixar ninguém nervoso, mas eu falo porque é melhor avisar do que ir para lá. Vou repetir para os irmãos: é melhor a gente advertir que ele é real. Pastor, como é que o senhor sabe que é real? Jesus falou mais dele que do céu. Jesus falou mais dele que do céu, certo? E Jesus ainda falou que, ao contrário de alguns teólogos que dizem que o inferno se acaba, que é o aniquilacionismo, é mentira. Porque Jesus diz que lá é o lugar onde o bicho não para de comer e o fogo não para de arder. Porque Jesus faz uma analogia
com aquelas cidades de Jerusalém que não tinha esgoto, e chegava naquele calorão de 50 graus, aquilo subiu uma combustão, aquele fogo daquele lixão. Ele faz a analogia do lugar de tormento, do lugar de sofrimento, do lugar que a pessoa vai estar apavorada, vai estar consciente e não vai poder sair daquele lugar, e aquele lugar não se acaba. Essa é a realidade, né? Certo? Essa é a realidade, né? Palavras, meus irmãos, aqui, de afeição, né? Jesus olha para sua mãe, que está ali vendo, né, o seu sacrifício, e ela diz mulher, que no grego quer dizer senhora. Senhora, mulher, eis aí o teu filho, porque Maria estava do lado de João, o discípulo amado, aquele que escreve as cartas de João, escreve o Apocalipse, né? E Maria estava ali, João cuidando dela, né? Certo? Ele diz, mulher, eis aí o teu filho, e ele diz, eis aí a tua mãe, no sentido que Jesus era o primogênito da casa, e logo ele assuntaria o céu, e a responsabilidade de quem deveria cuidar de Maria era João. Esse era o sentido daquela frase ali, uma preocupação dele com a sua mãe, uma afeição familiar, certo? 3 palavras que ele fala de si mesmo, né? Lá em João 19:28 ele fala, tenho sede, e uma das palavras mais importantes que ele fala, está lá em João 19:30, e eu gostaria que os irmãos abrissem essa palavra, que essa palavra vai ter um grande entendimento sobre a crucificação. Em João, certo? No capítulo 19:30, o livro de João ocupa 55% do livro só com a semana da paixão. É o livro, por isso que a gente está aqui toda quarta-feira aprendendo João, porque é o livro que mais revela a espiritualidade de Cristo, certo? E lá em João 19:30 ele diz, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado, está quitado, está acabado, está consumido. Tudo o que Cristo precisava fazer pela minha e pela sua vida, Ele já fez no Calvário por nós. Amém. Amém, meus irmãos? Está consumado, teletestai, né? Certo? Está consumado. Ele venceu a serpente, ele venceu o último inimigo, a morte. A primeira profecia da Bíblia, o proto-evangelho se cumpriu, que está lá em Gênesis 3,15. E se ele venceu a morte, e se ele venceu o pecado, não em nós, mas nele, nós podemos ser mais do que vencedores. Amém. Nele, sempre nele, sempre nele, sempre nele, sempre nele. Amém, meus irmãos? Outra coisa, meus irmãos, que nós vamos ver, já foi falado aqui, eu nem vou tomar tempo, né? Mas ele se entregou por nós, né? Certo? Nós estávamos completamente separados, né? Se os irmãos pegarem, eu gostaria que os irmãos pegassem Colossenses capítulo 3, Colossenses 2, né? Mostra que ele nos amou até o fim, e mostra outra coisa importante aqui, ó. Colossenses foi escrito porque havia uma mentira dizendo que Jesus era um homem que não era Deus, e Paulo escreve para combater a primeira heresia, que era o gnosticismo, que dizia que Jesus era um homem normal, né? Certo? E lá em Colossenses, certo? No capítulo 2, no versículo 13, Paulo vai dizer assim: vós outros estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela desobediência à palavra de Deus, e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós. Pastor, que dívida é essa que nós tínhamos?
Qual é a dívida? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e somos separados da glória de Deus. A Bíblia diz que lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, não há nenhum justo sobre a terra. Salmo 58, versículo 3, a Bíblia diz que todos se nascem e se desencaminham. Salmo capítulo 14 diz que Deus olha do céu e não vê ninguém que busque a Deus. Então nós tínhamos uma dívida impagável que Cristo pagou por nós, morrendo pelos nossos pecados. Quando nós não somos livres de Satanás, nós somos livres da ira de Deus. Deus é santo, Deus não pode nem olhar para o pecado. E quando Deus olha o nosso pecado, Ele olha para aquele cidadão que por fé se joga aos pés de Cristo, e aí Ele olha e diz assim: aquele eu não posso me irar com ele, porque aquele Jesus verteu o sangue dele por ele. Amém, meus irmãos? Isso quer dizer pagar o preço da dívida, né? Ele não olha mais para nós, mas Ele olha para Cristo que morreu pelos nossos pecados. Amém? Amém. Os irmãos entenderam? Por último, meus irmãos, para nós acabar, né, no versículo 51, Mateus 27, 51, a Bíblia diz que o véu do santuário ele se rompeu, né? Ele se rompeu, e agora então nós podemos chegar direto diante de Deus. Agora nós vamos direto. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Jesus é o único mediador porque Ele se deu em sacrifício para ser mediador. Amém? Então agora nós podemos ir direto. Esse dia eu falava com um cidadão: já notasse que onde tu vai, as pessoas lá tomam vinho e não te dão vinho? Eu disse para ele: não notei, nunca te perguntasse por que eles fazem assim? Não, porque eles acham que eles são o mediador de Deus aqui na terra. Isso é mentira. Não há um representante de Deus aqui na terra. O único representante de Deus aqui na terra é Cristo Jesus, que veio, morreu, ressuscitou e voltará para nos buscar. Amém. Só Ele é perfeito, só Ele poderia pagar os preços pelos nossos pecados, e Ele foi tão aceito, porque se Ele não fosse aceito, Ele não ressuscitaria. A ressurreição prova que o sacrifício de Cristo foi aceito. Ele inaugurou as primícias daqueles que um dia estarão face a face com Deus, e crendo nisso, nós um dia estaremos na mesma posição dele. Amém? Amém. É isso que representa agora, meus irmãos, quando o véu do santuário abriu. Agora nós não precisamos mais temor, nós não precisamos mais medo de ir no Santo dos Santos, mas nós podemos ir com ousadia a Deus, se arrependendo dos nossos pecados, colocando a nossa fé na perfeição, no sacrifício daquilo que Cristo fez. Mas precisamos então andar em novidade de vida. A partir do momento que nós entendemos o que Cristo fez por nós, quando nós andamos da mesma maneira que nós andávamos, sem conhecer a obra da cruz, nós estamos sacrificando Ele de novo, e estamos dizendo que tudo aquilo que Ele fez não vale nada. Amém? Então Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Ele é o pão do céu para nos dar vida e vida espiritual. Ele morreu para que nós andássemos em novidade de vida. Ele morreu para que nós tivéssemos poder do Espírito Santo para vencer o pecado, para lutar dia após dia contra a nossa carne, contra os nossos desejos. E assim como Ele venceu, não em nossa obra, não naquilo que nós sabemos, mas nele nós podemos ser mais do que vencedores. Amém? Vamos levantar então. Eu não sei, né, o que significa a crucificação de ti, mas eu sei que é algo muito sério. Eu sei que ali Jesus conquistou a nossa vitória. Eu sei que ali Ele conquistou o direito de nós não estarmos separados de Deus,
mas temos esperança de vida eterna. Amém? Amém. Há 34 anos eu entendi isso. Isso para mim me deu muita esperança na minha vida. Amém? Eu queria muito que você saísse daqui essa noite com a convicção que quem morre em Cristo jamais morrerá, mas viverá eternamente. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém? Alguém quer morrer hoje? Quer viver eternamente? Ninguém quer? Não vai ser melhor lá? Amém? Você sabe, uma vez eu pregava assim lá numa igreja, e o cara olhava para mim bem sério. Durante a noite ele teve uma parada cardíaca comigo. Eu não sei o que aconteceu com a vida dele, mas ele estava avisado. Amém? Amém. Amém. Vamos orar então, Pai amado, meu Pai querido, meu Pai santo, nós te louvamos, porque está consumado, está pronto. Não é o que eu fiz, não é o que o Emerson fez, não é o que o Antônio fez, não é o que a Fernanda fez, não é o que o Fábio fez, é o que Cristo fez. Sim, Deus. Nos amando até o fim e indo até a morte de cruz. Senhor, eu te louvo, Pai, pelo teu sacrifício, eu te louvo pelo teu amor, eu te louvo, Senhor, porque não foi nós que escolhemos a Ti, mas Tu escolheste a nós para que nós fôssemos e desse fruto, e que o nosso fruto permanecesse. Amém. A Tua palavra nos diz, Pai, que independente do tamanho do nosso pecado, independente da coisa mais horrível que nós possamos ter feito, o sangue de Cristo nos perdoa de todo o pecado. A Tua palavra nos diz, Senhor, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele mandou o Seu Filho, não para que o mundo fosse condenado, mas que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê está salvo, quem não crê já está condenado. Senhor, nós oramos, Pai, para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, para que as pessoas possam ver que Jesus é a água da vida, Jesus é aquele que sacia o homem, Jesus é aquele que alimenta o homem, quem dele se alimenta por ele viverá. Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é a videira verdadeira, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Senhor, quando Tu morreste havia 3 cruzes, indicando, Senhor, a salvação e a condenação, e o único meio para que nós possamos um dia estar face a face contigo, o sacrifício de Cristo Jesus. Senhor, faz-nos dignos daquilo que Tu fez por nós. Amém. Faz-nos dignos, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco essa noite, que nós possamos meditar como está a nossa vida diante de Ti, como estão os nossos pensamentos, como estão os nossos caminhos, como está a nossa prioridade, que nós possamos um dia nos achegar diante de Ti. Vinde benditos do meu reino. Aleluia. Fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocar. Aleluia. Senhor, fala conosco nessa noite, Em nome que de Tu Jesus. possa cada vez estar falando para nós o quão próximo está a nossa volta para os Teus braços, a nossa volta para estar contigo face a face. Senhor, nós agora saímos desse lugar, mas não da Tua presença, do amor de Deus, da graça de Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada vida, com cada pessoa. Estamos despedidos em nome de Jesus, uma semana abençoada em nome de Cristo. Amém. Amém.